Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam todos bem-vindos a esta aula de apresentação dos cursos Carreiras Jurídicas 2021. Eu sou o professor Eduardo Sabag e tenho a honra de estar aqui nesta aula ao lado do estimado, querido professor José Francisco, que está aqui conosco e agora vai também poder dar os seus cumprimentos. Tudo bem, José Francisco? Olá, querido professor Eduardo Sabag, tudo em ordem, cumprimentando aqui as nossas queridas e queridos estudantes nesta aula inaugural focada em nosso incomparável direito tributário rumo às carreiras jurídicas dos cursos CERS. Tudo em ordem, vamos juntos! Excelente, muito bem, Zé Francisco. E a nossa disciplina, o direito tributário, o aluno deve saber, né, que ela transita em abundância em todos os concursos das carreiras jurídicas. Em alguns deles, com uma intensidade expressiva. Então, é fundamental que o nosso aluno aprenda direito tributário e a vantagem de estudar conosco é que, além de aprender, o nosso aluno vai gostar da disciplina, vai ter uma intimidade com ela. Isso significa estudar no CERS, isso significa estudar conosco. E hoje o objetivo é apresentar a vocês alguns tópicos da dogmática do direito tributário, longe, é claro, de pretendermos aqui, eu e o professor José Francisco, esgotarmos o tema, né, ou esgotar os temas, mas apenas uma apresentação de alguns pontos de interesse e de relevo que, obviamente, serão detalhados em nossas aulas, tá bem? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, uma alegria poder estar nesta aula rápida de apresentação. Eu já combinei com o amigo José Francisco e vou tratar de alguns pontos aqui da matéria imunidade tributária. Esta é uma temática que me é muito cara em razão da minha advocacia tributária voltada cotidianamente para esse tema e também em razão dos meus estudos acadêmicos, né? A minha tese de doutoramento foi sobre imunidade e eu escrevo bastante sobre o tema, então, assim, me sinto muito à vontade para falar para vocês todos sobre a imunidade. E, é claro, como estamos num ambiente de concurso, quero lhes dizer que o tema ele é bastante solicitado, quer em provas de múltipla escolha, quer em provas discursivas, quer em provas orais. E vocês vão enfrentar essas etapas naturalmente. Comecemos por um conceito de imunidade que, modestamente, sugiro em minhas aulas e em minhas obras. A imunidade tributária é uma norma constitucional de exoneração tributária, que justificada no conjunto de caros valores proclamados na Carta Magna, inibe a atribuição de competência impositiva e acredita ao beneficiário um direito subjetivo de não incomodação perante os entes tributantes. Vocês puderam notar que este é um conceito que foi aqui revelado quase que em uma cadência de decoreba, né? Nós, professores, temos os nossos conceitos decorados, né? E particularmente este é um conceito meu, que eu sugiro em aula. Mas muito a propósito que você vai enfrentar nos concursos, é importante que você, ainda que não tenha decorado, que você saiba explicar os institutos, porque você vai ser cobrado, Então, uma vez tendo esse conceito e usando como exemplo, você precisará extrair dele o principal em uma arguição. Então, você tem que saber que a norma imunizante, ela tem sede constitucional e, dessa forma, ela não se confunde com uma norma de isenção, que tem sede infraconstitucional. Você tem que saber que a norma imunizante, imunitória, imunizadora, ela está justificada em caros valores, ou seja, a regra do direito tributário é que se tribute.
Então, quando o Constituinte veio e na própria Carta Política ele demarcou zonas de intributabilidade, é porque ele homenageou valores que são muito relevantes. São vetores axiológicos. Então, estudar imunidade é estudar liberdade religiosa, é estudar liberdade de imprensa, é estudar liberdade sindical. Ou seja, o estudo das imunidades perpassa o estudo das liberdades e garantias do cidadão. Para além disso, você notou que no meu conceito eu situei a norma de imunidade como uma face negativa da norma de competência. E o amigo professor José Francisco já me confidenciou que deverá tangenciar o tema da competência. Veja que importante a imunidade e competência como normas constitucionais que se contrapõem, uma sendo a face negativa da outra. Isso é tão verdadeiro que há teóricos que intitulam a norma de imunidade de norma de incompetência tributária. Mas é fácil perceber, porque quando abrimos a Constituição, observamos lá, entre outros exemplos, que compete ao município instituir o IPTU. Você conhece isso, eu também, todos nós conhecemos. Na mesma Constituição, com a mesma estatura, há uma norma de imunidade, por exemplo, que proíbe que União e Estados, que no caso os municípios, né, precisamente, cobrem IPTU, digamos, dos templos de qualquer culto. Então, o que acontece? Uma norma é a face negativa da outra. Por isso que é acertado afirmar que a norma de imunidade é uma norma de competência tributária às avessas. Aliás, me recordo, viu, José Francisco, de uma pergunta numa prova discursiva da Magistratura Federal, se eu não me engano, foi da 4ª região. E naquele momento da prova discursiva, o nosso aluno foi chamado a enfrentar esse tipo de frase: norma de imunidade como norma de competência tributária às avessas, ou seja, para ele trabalhar exatamente esse antagonismo entre as duas normas, né? Muito bem. Para além disso, a parte final do conceito, que modestamente sugeri, mostrou que a norma de imunidade, ela outorga, franqueia ao beneficiário um direito de não incomodação. O que seria isso, um direito de não incomodação? Nós estamos falando de garantias muito sobrepairantes, muito importantes na Carta Política. Então, nada e ninguém poderão subverter essa fronteira, né, que é marcada pela imunidade. Então, em palavras simples, se o Constituinte quis que um sindicato de empregado não fosse alvo de impostos, né, nessa medida, o legislador estará impedido de desejá-lo, não é? O Poder Executivo estará impedido de empreender tal cobrança, e o Poder Judiciário, como o verdadeiro guardião e intérprete da norma, deverá zelar pelo respeito dessa imutabilidade, dessa norma de não incidência. Então, o tema das imunidades ele é um tema maravilhoso. Agora, um detalhe importante é que esse tema ele transita em abundância nos tribunais. Então, existem inúmeras teses que ainda estão por ser solvidas e outras que, podemos dizer, recentemente chegaram a um deslinde e, a nosso ver, a um bom termo. Eu me recordo aqui, professor José Francisco, em 2017, tivemos o desfecho da importante questão da imunidade de imprensa para os livros digitais. Essa é uma questão que vinha se arrastando durante um bom tempo e nós toda a vida tivemos vozes na doutrina muito eloquentes defendendo os dois pontos de vista. O primeiro, mostrando que livro para fins de imunidade só poderia ser aquele tipográfico, que é o construído, o feito a partir do chamado método gutenbergiano, né? Muito bem. E a outra linha de defesa, no sentido de que a interpretação a ser dada para o livro
deveria ser a mais ampla possível, devendo-se buscar o quê? A finalidade da norma, e não o suporte material difusor do conhecimento, mas a finalidade da difusão do conhecimento. Veja que disputa bonita, repleta de defesas muito bem construídas pelos estudiosos, pelos teóricos. Mas o STF, em 2017, entendeu que deveria prevalecer a imunidade e esta alcançar os livros digitais, bem como os leitores digitais desses livros em formato eletrônico. Então, hoje, você precisa saber, você vai prestar um concurso, se de repente cair na prova de múltipla escolha, na prova discursiva ou na prova oral, imunidade para livro, você precisa falar isso, que hoje a imunidade para livro alcança também os livros eletrônicos e os leitores digitais de livros em razão de entendimento pretoriano. Sim, 2017, STF. Então, veja, esse é um julgado que chamou a nossa atenção, mas outros também vieram. Eu me recordo aqui, professor José Francisco, também em 2017, do entendimento do STF quanto ao papel da lei complementar como um incremento normativo que regula o desfrute da imunidade da linha C, a linha C do inciso 6º do artigo 150. Eu me refiro à imunidade para partidos políticos, sindicatos de empregados, instituições de educação e entidades de assistência social. Quando você lê essa linha C, no finalzinho dela aparece o quê? Que essa imunidade deve estar atrelada a uma determinada lei. O texto vem assim, atendidos os requisitos de lei. E aí se pergunta, que lei é essa? Ora, a doutrina e a jurisprudência são claríssimas. Esta lei é a lei complementar. E por quê? Porque o próprio Constituinte quis, artigo 146 da Constituição, inciso 2º, ali nós temos que as limitações constitucionais ao poder de tributar devem ter a regulação por uma lei complementar. Então, nós estamos na matéria imunidade, imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar, lei complementar, beleza. E aí vem a outra pergunta, que lei complementar seria essa? A resposta é o CTN, mas aqui você tem que tomar muito cuidado, porque o CTN não é uma lei complementar, o CTN é uma lei ordinária. E desde o seu nascimento, na década de 60, 25 de outubro de 66, o CTN já desfrutava do status de lei complementar. À luz da Constituição de 67, ele já desfrutava de tal status. Então, voltando, que lei é essa? Lei complementar. Que lei complementar é essa? É o CTN. Você pode até usar aspas num texto para falar é o CTN, porque sabemos, como eu disse, que o CTN é lei ordinária. Mas, então, conseguimos avançar. Se é o CTN, qual é o artigo do CTN que traz esse incremento normativo para a linha C? É o artigo 14. Ponto. Aí, o que acontece? Eu precisei fazer esse aquecimento para mostrar a visão do STF recentemente quanto ao papel da lei complementar, como eu mencionei. Existem 3 incisos no artigo 14 do CTN. Esses 3 incisos precisam ser cumpridos por partidos políticos, sindicatos de empregados, instituições de educação, entidades de assistência social. Se essas 4 pessoas jurídicas cumprirem o artigo 14, elas estarão imunes a impostos. Aliás, entidade de assistência social, que é a última do rol, é também imune a contribuições da Seguridade Social, mas aí por outro artigo, 195, parágrafo 7º. Mas o que eu quero lhes dizer é que nós temos 3 incisos no artigo 14. E daí? Pode vir o legislador ordinário e turbinar o artigo 14, prevendo um 4º requisito, um 5º requisito, um 6º requisito? Não. Por quê?
porque nós estamos aqui enfrentando o papel da lei complementar no direito tributário. Se a matéria está disposta no CTN, o CTN assim desfruta desse status, nós devemos observar que o legislador ordinário estará proibido de se imiscuir em matérias que desfrutam da estatura atingida pela lei complementar. Então, o STF veio e falou assim, e na ocasião, professor José Francisco, a lei que estava sendo enfrentada é a famosa 8.212, não é? E ali essa lei trouxe uma espécie de incremento ao artigo 14, e isso, obviamente, dificultaria a obtenção da imunidade por aquelas empresas que desejavam a benesse constitucional. E o STF veio e falou assim, olha, o legislador ordinário, ele pode atuar, mas ele não pode atuar na matéria de cunho substancial da imunidade. Mas naquelas matérias de cunho procedimental, de cunho formal, ele pode. Por exemplo, o legislador ordinário não está impedido de tratar, por exemplo, de certificados que a entidade imune deve obter e deve buscar e deve cumprir exigências. Então, essa certificação, ela diz com o quê? Exigências de cunho formal, procedimental. Aí o legislador ordinário, tudo bem. Agora, o legislador ordinário se imiscuir em matérias que são de ordem substancial, já seria uma violação à norma de imunidade. Então, isso ficou muito bom para nós, porque sempre esse papel da lei complementar na imunidade gerou dúvidas. Então, esse é um outro julgado que eu reputo importantíssimo. E já aqui, praticamente caminhando para os meus minutos finais, eu tenho 3 minutinhos e já vou passar a palavra para o meu amigo, estimado professor José Francisco. Quando nós falamos de imunidade, nós precisamos também olhar para a linha B do inciso 6º do artigo 150. Ali nós temos a imunidade religiosa. Não percamos de vista, eu tenho uma atuação forte no escritório com esse tipo de cliente, né, de contribuinte, que nós vivemos num Estado laico, aqui não há religião oficial, a religião majoritária, obviamente, mas o Constituinte quis, diante disso, proteger o quê? Não é? Proteger quaisquer liturgias, independentemente do credo, independentemente do número de adeptos. Então, sempre que formos lidar com o tema da imunidade religiosa, precisamos ter essa visão constitucionalista, né, do fenômeno da liberdade religiosa. Afinal de contas, o artigo 5º, incisos 6º ao 8º da Constituição, garante, né, a neutralidade do Estado em questões religiosas e o desejo do Constituinte de proteger quaisquer liturgias. Bom, não adianta proteger com uma mão e cobrar tributo com a outra. Por isso que o Constituinte houve por bem em imunizar os templos de qualquer culto de impostos. Mas, professor José Francisco, sempre vem aquelas dúvidas dos nossos alunos, né? E o aluno pergunta assim, professor Sabag, mas o pastor, ele vai ter que pagar o seu imposto de renda, e o padre comprou um veículo, vai ter que pagar o seu IPVA, e o sheik maometano, o rabino, né, que você pode se referir a qualquer autoridade religiosa, né, eles têm um apartamento, eles vão pagar IPTU. Então, preste atenção, a imunidade é para templos de qualquer culto. Então, o que acontece? Você não vai ter um IPTU incidindo sobre aquele local destinado ao evento religioso. E é claro que a linha B, ela não pode ser interpretada restritivamente, porque o próprio Constituinte quis que você lesse a linha B com o parágrafo 4º. O que significa parágrafo 4º? O patrimônio, renda e serviços relacionados com o propósito religioso também serão alcançados. Então, a casa do pastor, a casa do padre, do rabino, quando tais bens imóveis pertencem à igreja, também serão imunes. Não é? Se você tem um estacionamento do lado da igreja, o terreno é de propriedade da igreja, é utilizado para a guarda de veículos dos fiéis, a total correspondência fática, imunidade. Eu atuei em um caso, professor José Francisco, já finalizando,
em que a minha cliente, uma instituição religiosa, ela tinha uma gráfica, e toda a receita, e era uma receita vultosa, por isso que chamou a atenção do fisco, e o fisco foi para cima. Toda a receita da gráfica era aplicada integralmente no propósito religioso. Como que se provou isso? Pela contabilidade muito transparente, correta. Então, a Receita, ela ficou incomodada porque as cifras eram muito vultosas. Uma máquina de uma gráfica chega a custar mais de 10 milhões de reais, para se ter uma ideia. Então, isso chamou a atenção do fisco. Mas nós atuamos neste caso e conseguimos provar contabilmente, em homenagem à legalidade e ao desiderato constitucional, que tudo que entrava, em termos de receita, era aplicado no propósito religioso. Então, não havia o quê? Uma burla aí à imunidade religiosa e muito menos a desvio da finalidade, não é? Então, essas e outras questões, elas são interessantíssimas e nós iremos aprofundá-las em nossa aula, em nossas aulas, tá bem? Vai ser um prazer estar com vocês, uma alegria, uma satisfação. E agora eu vou passar a palavra aqui ao professor Zé Francisco. Eu passei 2 minutinhos aqui e nós somos bem rigorosos, né, professor? Desculpe. Então, fique à vontade. Professor Dr. Sabag, é uma honra, só temos a agradecer. Estar aqui diante desse vulto, dessa eminência do tributarismo brasileiro é para nós o maior orgulho. O CERS tem, em Vossa Senhoria, aí um exponencial maravilhoso no magistério e nós tomamos o zelo, então, o cuidado de descer algumas angulações aos nossos queridos e queridas estudantes na linha ao encontro do que a douta coordenação nos pediu, que seria, então, tecnicamente, o Sistema Tributário Nacional, dentro do qual o poder de tributar. Faremos algumas observações introdutórias, e a mais importante delas, que show, que orgulho poder ouvir vossas palavras, professor Sabag, que clareza, tudo de melhor que o país todo ecoa sobre o professor, veio aqui resumido em preciosos 20 minutos, que certamente reverberarão ao longo do ano de trabalho, junto aos nossos queridos estudantes em vossas preciosas aulas. Parabéns, professor, que show! E nós, nesta linha, também tomamos o zelo de fazer algumas observações introdutórias. O meu trabalho em expor aos doutores aqui, queridos estudantes, ele está todo digitado, eu conversei com a coordenação, de modo que os queridos estudantes, queridas estudantes, vão procurar como materiais complementares do curso gratuito. Vocês terão disponível essas parcas e simples palavras que lançaremos aqui, como um roteiro, assim ajuda, não é, professor Sabag, a terem depois uma maneira de compreender a estrutura do quanto conversamos, porque, como também o professor destacou brilhantemente, como sempre, virá para os senhores aqui um turbilhão de informações, é natural, e tudo isso será desdobrado ao longo das carreiras jurídicas pelas quais os senhores venham de optar em cursos por esta colossal instituição que é o CERS, que certamente, conjugando o seu empenho pessoal com, sim, o brilho, o empenho dos professores do magistério que aqui militam, tudo isso conjugado haverá de trazer o melhor desfecho para que cada estudante possa dar ao seu diploma de bacharel em Direito a melhor destinação possível e tornar-se, oxalá, como sentimos na viva voz do professor Sabag, na advocacia, como tomara percebam na nossa, na magistratura, a possibilidade de serem instrumentos de justiça junto ao meio social, que naturalmente possa ser um objetivo cristalino de cada estudante aí nesse mercado tão concorrido, tão cheio de quantidade, mas tão escasso de qualidade, não é, professor Sabag? Exatamente, cada um aqui vai procurar se qualificar ao máximo. Esses alertas eram necessários. Temos orgulho, então, de fazer breve incursão de que militamos pela magistratura federal. Neste novembro, completamos 25 anos de exercício, coincidentemente e desprezível, mas tivemos o privilégio, dentre os 19 aprovados lá em 95, de ter sido o primeiro colocado no concurso, e o magistério em tributário eu comecei 27 anos atrás, aos 23 anos, militando sucessivamente o que, nessa miséria de experiência, desejamos poder partilhar com os queridos e queridas estudantes aqui do CERS, sempre secundando, ladeando, coadjuvando
a esse brilho, a essa eminência que é o Dr. Sabag, em tudo que ele aqui abundou e vai prosseguir a aprofundar com os senhores, como nós, ao longo dos cursos de carreira jurídica. Agradecemos demais pela direção do SERS, em razão da oportunidade aqui ofertada para que nós conversemos com vocês. Nós trilhamos por este ano no curso de preparo à magistratura federal, assim como em algumas inserções, dando dicas e preparos para a magistratura em geral. Doutores, Sistema Tributário Nacional, poder de tributar. Dividimos a abordagem letra A, sistema tributário, pensando algumas colocações básicas e depois poder de tributar. Não reparem no ritmo, na dinâmica que é inerente com relação ao tempo nosso e à qualidade do trato, mas, repito, isso tudo será disponibilizado a vocês logo em seguida. Queridos amigos, sistematização. O texto constitucional em si é um sistema, se assim conceberem. Perceberão que é uma mera troca de palavras. Dentro de um sistema, a organização pode o ser em subsistemas. Ou então, se eles encarem ao texto constitucional como sendo um supersistema dentro do qual se organizam as normas por especialização em sistemas. Parece que o constituinte originário, lá na Assembleia de 86, Comissão Afonso Arinos, que culminou com o texto de 88, 5 de outubro, data lá da Revolução Francesa, sim, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 5 de outubro de 1789, o constituinte, ao promulgar, parece que adotou a ideia de que haja um supersistema, a Constituição, dentro do qual os desdobramentos surgem. Temos um sistema de ordem econômica, um sistema de seguridade social, um sistema tributário nacional, no título 6 da Magna Carta, artigos 145 até 162. Então, esta é uma introdução, percebam, sistematização, ela existe e o Constituinte a exerceu. Pouco importa se a chamemos de um sistema, Constituição, com subsistemas, e então um subsistema tributário, ou um supersistema dentro do qual, para nós aqui, avulta, obviamente, o direito tributário com o seu sistema tributário nacional. Apontamos também a coincidência de que o livro primeiro do Código Tributário também se chama Sistema Tributário Nacional. Tão bem lembrado por sua senhoria, esse eminente mestre do magistério, o professor Sabag, ou seja, a Lei 5.172 de 66, dividida em 2 tomos, 2 pedaços, ela tem um livro primeiro que coincide no nome com a nossa Magna Carta, mas que, dos seus artigos 1º a 95, se encontra imensamente obsoleto, superado, em razão do fenômeno, logo adiante recordado, da recepção, ou como queiram, de sua não recepção. Portanto, sim, senhores, aqui trocando em miúdos, o nosso direito tributário, cujo peixe procuramos vender a vocês da melhor maneira, não é, professor Sabag, no sentido de que se trate da disciplina das mais importantes, ou a mais importante no universo nosso do ordenamento jurídico, e ele abordou muito bem de que em certas carreiras, como a nossa, na magistratura federal, costumo dizer, é o penal para o Ministério Público. Se para o Ministério Público você, de todo jeito, tem que dominar o penal, para a magistratura federal você precisa dominar o tributário, sim, porque cai de tudo, até tudo, e nós no dia a dia usamos até as vírgulas de todo o ordenamento, como todos o sabem, prosseguindo. O livro segundo do CTN, porém, é o contrário. As normas gerais e tributárias estão praticamente intactas, do 96, destacadamente até o 210. Raramente temos pontual, não recepção, e este todo forma, na verdade, o estudo do tributário, sim, grosso modo, ou seja, examinar o direito tributário no ordenamento atual, enquanto um novo Código Tributário não vier, o que dificilmente vai acontecer, bem lembrado o 146 da Constituição, que prometeu há décadas, mas que em efetivo não surgiu, em termos de uma codificação nova. Fato é que, doutores, o nosso sistema tributário nacional, no texto constitucional, ele se apresenta didaticamente com alguns pontos fundamentais, como as espécies tributárias, sim, tudo isso a ser desdobrado ao longo dos cursos das carreiras do SERS aqui. A competência tributária, o poder de tributar, que será a nossa segunda metade de conversa logo em seguida com vocês, e imunidades tributárias abundantemente exuberadas por sua senhoria, esse vulto, essa eminência do nosso ordenamento tributário, que é o professor Sabag. Princípios tributários, não é, professor Sabag, que são realmente a essência do exercício da advocacia, a substância das provas discursivas e orais, ou seja, você, estudante, que alicerçar suas respostas em temas de princípios tributários constitucionais, você realmente ganha o reino dos céus, entre aspas, porque você vai dar um elo de vinculação vertical fundamental ali perante as bancas examinadoras. Prosseguindo, dentro dessa toada, nós destacamos para os senhores aqui que
o sistema tributário nacional, para viver como se desenvolve e dentro desses segmentos, ele partilha da ideia de que normas velhas, tema da recepção constitucional, então, elas acabam sendo aceitas pelo novo ordenamento. Nossa penúltima abordagem, nossa última dentro do sistema tributário. Ou seja, será que a Constituição precisa escrever: estou acolhendo as regras velhas ou não estou? E então, recordamos com os senhores que se recepcionar é abarcar, abranger, por uma nova Constituição, a todo o ordenamento anterior, as duas maneiras existem: a recepção expressa, escrita, e a recepção tácita ou implícita. Evidentemente que o Constituinte não se derramaria, não é, professor Sabag, em ter de escrever a cada recepção: acolho esta norma, acolho aquela. Portanto, a regra geral, a chamada recepção tácita ou implícita. Basta que haja o pressuposto fundamental, que é a compatibilidade vertical entre as normas velhas, infraconstitucionais, leis, decretos, portarias, e o novo texto constitucional, que, como os senhores recordam, inaugura um novo Estado. Cada Estado brasileiro, ele ressurge do nada, ele nasce do novo, a partir de um poder constituinte originário, que assim leve à elaboração de um texto, ou, em situações excepcionais, as cartas constitucionais tão tristes que mano-militares sejam impostas por autocracias que já conviveram em nosso solo brasileiro, inclusive aqui em décadas recentes, quando do período excepcional militar de tão triste memória, que aqui tem que ser destacado. Portanto, doutores, o recepcionamento, a recepção pode ser de duas maneiras, e em tributário adotou-se a exceção. Tamanha importância da matéria tributária, a recepção ao ordenamento anterior foi escrita, porque realmente o tributário repercute em nosso dia a dia, em tudo, interfere em nossa vida econômica, em nossas riquezas materiais. Então, o ato das disposições transitórias, ou a DCT, no parágrafo 5º do 34, é explícito: ficam recepcionadas todas as normas tributárias que não incompatíveis, duas negativas, ou dá no mesmo, que compatíveis com a nova ordem constitucional. Portanto, a sistematização constitucional tributária, muito importante, e assim nós destacamos para os senhores que estudar o tributário vai passar, sim, por termos de examinar a esta ordem constitucional, e dentro do ordenamento infraconstitucional, o livro 2º do CTN, aliado com legislações extravagantes, como a Lei de Execução Fiscal, a 6830, ilustrativamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, a Lei do Simples Nacional, Lei Complementar 123, dentre outros diplomas que se sucedem e têm um cunho, sim, suplementar ao ordenamento tributário. De toda maneira, não é, professor Sabag, temos aí um universo pequeno de normas em relação ao civil, ao penal, ao processo civil, ao processo penal. Sempre chamamos a atenção para isso, porque os senhores têm milhares de preceitos civilísticos, por exemplo, e no tributário os senhores vão ter cerca de 3 dezenas de normas constitucionais tributárias, mais centena e pouca de regras do CTN, preciosas, mas percebam, um universo mais delimitável. E aqui queremos justamente vender o nosso peixe e chamar a atenção para o caráter, assim, delimitável, depreensível e absolutamente compreensível com que se revela a norma tributária. Na nossa segunda e última angulação de abordagem, nós vamos pegar dentro do sistema tributário, onde elencamos recordações sobre os principais tópicos, e em paralelo com esta exponencial aula do professor Sabag sobre imunidades, nós vamos cuidar, como ele mesmo referiu, ao tema da competência, porque o poder de tributar sugerido pela coordenação do CERS, ele exatamente brota desse segmento do sistema tributário, que é o da competência. Para nós abordarmos, então, com os senhores a respeito de poder de tributar, nós aqui vamos lembrar o que o professor muito bem colocou ao início, a chamada interdisciplinariedade. É preciso que, sim, se perceba a forte dependência, ora maior, ora menor, que exista do tributário para com outros ramos e de outros ramos para com o tributário. Ou seja, dentro da frondosa árvore do direito, há, sim, grandes interpenetrações, naquela linguagem matemática dos conjuntos lá, conjuntos solitários, interseções, existem muitas interseções, algumas mais intensas, outras menos intensas, entre os mais diversos segmentos do direito. E o tributário depende muito do constitucional. Estou fazendo tudo isso para lembrar com você que o Estado é aquela sociedade política e juridicamente organizada. E você que estuda em teoria geral do Estado, a parte geral do constitucional, a figura do Estado, vai lembrar os pressupostos de formação de um Estado, quais sejam em âmbito humano, o chamado povo, que são os nacionais por critérios de sangue, de solo, e os mais variados que cada Constituição estabeleça. O senhor tem o critério geográfico ou espacial, que define um território, e o que nos interessa é o critério político, o componente que traduz a soberania ou poder soberano. Por quê? Porque
Este poder soberano tem por titular o próprio povo. Recordem, parágrafo único do artigo 1º da Magna Carta. Se o poder emana do povo como titular, o exercente varia conforme o regime político democrático que se esteja aí a vivenciar. Vamos deixar de lado autocracias, regimes despóticos, pensemos na predominância dos países do mundo, dos estados em nosso planeta que adotam regimes políticos de democracia direta, muito raros no mundo atual. Recordemos Atenas, as cidades-estado gregas, em que o exercente do poder era o próprio povo, democracias indiretas ou sim senhores do tipo representativas, em que um terceiro vai lá e exerce o poder em nosso nome, e finalmente o modelo brasileiro, em que existe a chamada democracia semidireta ou participativa. Ora, o próprio povo também exerce o poder, ora os nossos representantes. Por que toda essa colocação? Porque esse tal poder soberano tem suas facetas, suas angulações. Você tem uma faceta chamada poder de punir. Isso, o ius puniendi estatal. É uma segmentação da soberania que pune. Você tem na esfera da administração pública o poder disciplinar sobre servidores, agentes públicos. É preciso exercer a soberania para regrar a atuação dos servidores. E aqui chegamos ao tributário. Poder de tributar, ou seja, a soberania tem um fatiamento para que ela se preocupe em quê? Em cobrar essa receita colossal de todos nós, o chamado tributo. Pois bem, por que todas essas colocações? Porque, então, nós lembramos que se o Brasil é um Estado, e efetivamente o é, diversamente do sofrido povo palestino, recordemos aqui que tem por demais a dificuldade de ser muito bem definido como critério humano na comparação, muito bem definido aí na sua vontade política de ser soberano, mas que padece de um tema de território dificílimo, e isso também complica a situação de uma conceituação de Estado. Fiz esse paralelo para colocar que, em nosso país, a adoção foi do chamado Estado Federado. Nós temos um FEDUS, um pacto, isso. Somente lá no Império é que tivemos o chamado Estado Unitário, Constituição de 1824. A partir da próxima, ao final do século XIX, 1891, e todas as demais do século anterior, foram constituições que adotaram a forma federativa, a forma de pacto, de aliança, copiando ao modelo norte-americano. Se não vejamos, 34, 37, 46, sob cujos auspícios veio o CTN de 66, e vigorava então a Constituição de 46, e aí a Carta Militar de 67, sucedida pela Constituição de 88. Vamos deixar, professor Sabag, num parênteses, a emenda 169, que tecnicamente imensa, mas a rigor sem esse status constitucional, fecho o parêntese, prossigo com os doutores para revelar que esse poder de tributar no Estado Federado acaba passando pela recordação de que este pacto impõe alguns requisitos por todos os constitucionalistas para se ser uma federação. Lembram? Autoconstituição. Todos os entes do Pacto Federativo têm sua própria Constituição. O artigo 11 da DCT assegura União, Estados, Municípios e Distrito Federal, do artigo 18, tem o seu próprio texto. Tem que também haver, sim, senhores, a participação das partes no todo, e o Senado brasileiro revela a essência do federalismo. Por fim, e mais importante, divisão de trabalho. É preciso dividir as atribuições. Tem atribuições administrativas, o constituinte originário lá entrega as atribuições, e tem competências legislativas, legiferantes, de legifere, do latim legifere, fazer leis. Dentre as competências legiferantes, existe a competência tributária. Isso, de colocar as normas tributantes no sistema. Por quê? Porque o texto constitucional é muito bem organizado. Ele pega lá as espécies tributárias, em tese aquelas 5 famosas, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, empréstimos compulsórios, e entrega a cada qual dos entes de um modo extremamente organizado, para que não haja conflitos, colidências. Neste âmbito de partida, então, cada um sabe o que fazer e, cuidado, Constituição não estabelece no sentido de criar ao tributo, ela permite o seu exercício através de competências. Essas competências, então, são autorizações da Constituição para o exercício da tributação, do poder de tributar. No nosso penúltimo abordagem, nós destacamos, então, que a natureza deste trabalho de cada ente federado é de uma possibilidade, de um permissivo, nunca de uma imposição. E aí destacamos em nosso script, que chegará a todos vocês estudantes, que a dicção constitucional é muito clara, artigo 145. Poderão os entes federados instituir impostos, taxas, contribuições de melhoria. Artigo 148, ilustrativamente, poderá a União instituir empréstimo compulsório, na espécie somente tentado lá no governo Collor, ao início da década de 90 e nunca mais. É evidente que, na prática, os entes federados precisam, não é, professor Sabag, de muito dinheiro, e acabam por implementar essas previsões, mas
Isso depende de cada ente federado, ou seja, o exercício desse poder de tributar carece de 3 letrinhas, chamada lei, ou seja, atende à nossa última abordagem, que logo a seguir virá, que é o princípio da estrita legalidade. Prosseguindo, então, percebam, doutores, dentro do sistema tributário nacional, a primeira parte da nossa abordagem, surge com vulto a figura do poder de tributar, que se traduz no estudo da competência tributária, uma divisão de tarefas, tudo bem? Uma divisão de trabalho muito bem urdida, muito bem organizada pelo titular do poder constituinte originário. E então cada ente vai lá e, se desejar, coloca no mundo jurídico a criança em efetivo por meio de lei a respeito. Nós chegamos então, sim, senhores, à nossa última abordagem para destacar que, já que o ambiente dos princípios é dos mais relevantes dentro do sistema tributário, não há princípio, dogma ou vetor tributário mais relevante do que o da estrita legalidade tributária, que exatamente faz nascer ou não, conforme a voluntas legem, a vontade do legislador, a cada tributo que a competência tributária entrega, defere, como parcela de soberania a cada um dos 4 entes. Só os 4, hein, doutores? Esquece territórios, percebeu que eles não estão ali porque sequer compõem a federação, esquece outras pessoas jurídicas, privadas ou públicas, porque nenhuma das quais tem a titularidade da competência tributária. Portanto, é um jogo de cartas marcadas, como queiram, o exercício desta tarefa. Finalizamos por registrar, então, honrosamente aqui, em partilhar com esta eminência tributarista do nosso sistema, que é o professor Sabag, que tão cara a estrita legalidade tributária, ou é para nós aqui, quanto a do direito penal ou criminal. Recordam? 5º 39, não há crime nem pena sem prévia lei. Exatamente. Isso torna para nós, não é, professor Sabag, a ciência tributária algo muito mais delimitável, compreensível, porque ou está na norma ou não está. E o brilho da palestra do professor nos faz revelar que quando ele, com excelência, trata da questão do livro, para ilustrar, e é perfeita a situação, o constituinte escreve livro. Ele não destaca que tipo de livro, se é o livro pelo critério de João Gutenberg, se é o livro... Imagina, e se ele não distingue, como é que o legislador o fará? Não o pode. Ao contrário, se o constituinte estabelecesse, adentrando e pedindo permissão, professor Sabag, a essa seara da imunidade, estabelecesse, olha, eu vou proteger de impostos aos livros editados. Opa! Houve um substantivo atrelado a um adjetivo. Aí, a vontade do constituinte. Ou a respeitá-lo, pensaremos numa emenda para mexer no texto. Mas, portanto, para ilustrar a importância do princípio da legalidade, que leva à segurança jurídica, à estabilidade das relações junto ao seio social. Professor Sabag, muito obrigado pela deixa aí. Queridos estudantes, a nossa fala brevíssima, míope, extremamente mísera, era esta, mas com muito carinho, muito prazer. Os inscritos serão disponibilizados aos queridos estudantes. Estamos agora para trocar uma bola, não é, professor? Bater um papo à vontade com o eminente amigo e mestre, professor Sabag. Professor. Muito bem, estava sem microfone. Agora sim, né? Agora ok. Eu estava dizendo, professor Zé Francisco, que me sinto lisonjeado com as palavras a mim endereçadas, e mais do que lisonjeado, é muito honrado com a sua ilustre presença em compor o corpo docente de direito tributário do SERAS. Não é? Então, o nosso aluno, ele rapidamente percebe, sem grande esforço, que terá todo o zelo, todo o cuidado, e podemos dizer, e atribuo muito mais isso ao professor José Francisco do que a mim próprio, podemos dizer a autoridade que todos os nossos alunos terão com as aulas que lhes serão endereçadas. Então, realmente, vocês vão aprender bastante direito tributário conosco e terão muitas boas conferências quando pegarem os gabaritos oficiais e aquilo que vocês produzirem naqueles domingos de manhã, naqueles domingos de tarde, quando tiverem que enfrentar os concursos, tá bem? O que me chamou a atenção, e não posso deixar de registrar aqui, José Francisco, o diálogo intensíssimo que o direito tributário entabula com as outras disciplinas. Né? Então, chamamos isso de interdisciplinaridade. Não é? O direito tributário ele é uma matéria de superposição.
E o que isso significa? Não tem nenhum sentido o aluno chegar para mim, chegar para o professor José Francisco e falar: eu não gosto de direito tributário. E por que eu digo não tem sentido? Porque, rapidamente, eu perguntaria a esse aluno: mas você gosta de direito civil? Ele poderia dizer: gosto. Você gosta de direito constitucional? Ele também poderia dizer: gosto. Você gosta de direito administrativo? Ah, sim, gosto, mas não tem nada a ver com tributário. Opa, já começou aqui o deslize. E aí eu continuaria perguntando: você gosta de direito societário? E eu não pararia por aqui. Mas, para sermos resumidos, aonde quero chegar? O direito tributário, ele traz princípios, ele traz conceitos das mais diferentes searas jurídicas. Então, quando nós vamos falar de obrigação tributária, nós falamos intensamente do direito das obrigações. Quando nós vamos falar da tributação do IPTU sobre bem imóvel, aonde vamos buscar o conceito de bem imóvel, se não no direito civil? Quando nós falamos de mercadoria para fins de CMS, nós vamos ao antigo direito comercial, né? Quando eu cursei faculdade, né? Era o direito comercial, né? O Zé Francisco também, hoje direito empresarial, né? Muito bem. Isso para dar alguns exemplos, mas eu quero ainda insistir. Quando nós lidamos com dação em pagamento no direito tributário, para onde que eu vou? Para o direito civil. E compensação? E transação e remissão? E quando nós vamos falar de imunidades tributárias, nós ficamos totalmente adstritos ao direito constitucional. Então, meus amigos, conhecer tributário é conhecer o direito como um todo. E se você gosta das outras disciplinas, você vai ter a oportunidade de saboreá-las com a perspectiva do direito tributário. Então, realmente não tem sentido. O que pode lhe ter faltado até hoje, e eu, professor José Francisco, e todos da nossa equipe, vamos fazer de tudo para mudar esse status quo, o que pode lhe ter faltado é talvez um bom convívio, um convívio amistoso, saudável com a disciplina. Nos seus tempos de graduação, talvez lhe tenha faltado, não sabemos. Mas o que nós sabemos, eu, professor José Francisco e todos da equipe, é que nós vamos cuidar de você. Nós vamos lhe dar todo o carinho, todo o cuidado para que você compreenda a disciplina. E não só com a base teórica, dogmática, mas também com a base jurisprudencial. Porque hoje, para você enfrentar uma prova da magistratura, da defensoria, da procuradoria, do Ministério Público, as carreiras jurídicas de modo geral, e o tributário está em todas, já disse, você precisa conhecer doutrina, e você precisa conhecer jurisprudência, não é? E saber como que o STF vem pensando sobre aquele tema, como que o STJ vem pensando. Então, professor Zé Francisco, eu me vali daquele momento em que você enfatizou esse diálogo, porque eu reputo fundamental que o nosso aluno abra o coração para o tributário, porque quem atua em tributário, aliás, me permita, professor Zé Francisco, fazer aqui uma constatação que ela é quase que jocosa, tem um quê de piada. No meu escritório, eu tenho sócios que atuam, que são sócios das outras áreas. E eu sou o dono do escritório, mas atuo em tributário. E para justificar o que eu acabo de dizer, eu vou contar aqui o que acontece no escritório. Eu converso todo dia com os meus sócios, para eles me ensinarem coisas que eu vou adotar no meu texto. Tudo bem até aqui? Beleza. E o contrário? Não acontece. Então, qual é a constatação? Parece que quem atua nas outras áreas vive um mundo isolado. E nós, em tributários, vivemos um mundo dessa árvore frondosa, que foi tão bem mencionada pelo professor Zé Francisco, que é a árvore do direito, cheia de galhos que estão em um tronco. Então, esse diálogo nós encontramos no direito tributário.
Então é isso. O professor Zé Francisco, você viu que coisa curiosa que acontece no escritório? Sim, professor. Nos permite, podemos apartear? Vamos. Existe na estrutura do SERS, inclusive, ao encontro do que o professor Eduardo Sabag está colocando, e todos o sabemos, e devemos destacar aos estudantes potenciais que desejem ingressar e saborear a tudo isso, há uma abordagem por índices temáticos, e nós, ao elegermos a grade de trabalho, como fizemos nos cursos em que trabalhamos, e o professor Sabag certamente, nós identificamos os principais temas e descemos a toda a sua essência ao longo do curso, para que o estudante, então, se abebeire disso, se inteire disso, e, claro, se aprofunde para que desta parceria, deste trato, bem se resolva o sucesso seu em todos os certames em que deseje. A disciplina do tributário em si, inclusive, reiterando, ela é pequena, ela é fácil, ela é tremendamente acessível, porque está calcada nessa ideia de que, aspas, o que não está na norma não vale para nós. E o que está na norma em termos quantitativos é extremamente pouco, é delimitável perto de outras esferas do direito. Para os concurseiros em geral, para nós na magistratura federal, todavia, recentemente numa palestra sobre concurso à magistratura, a gente vai reiterar aqui, perante o SERS, o que colocamos ali num colóquio da semana anterior. Precisa, aspas, amar de paixão a todas as matérias. Isso mesmo. Graças ao professor lá da graduação que cada um tivemos, ou apesar de, eventualmente, algum colega lá que não... Fecha aspas, não adianta ter antipatia. Você precisa, sim, se deseja algo completo, que te impõe a conhecer a todos os segmentos, preconceito não funciona. E esta colocação brilhante do professor revela um preconceito, infelizmente, que possa existir sobre uma área extremamente prática do cotidiano, que interfere na vida de todos nós, sim, e que é objetivamente limitável, que é o tributário. Portanto, o convite nosso é esse: não caiam em preconceitos, em historinhas, não vivenciem o dia a dia nosso nos cursos certos, dentro do tributário que trabalharemos com os senhores, e perceberão que o nosso propósito é o que ele brilhantemente coloca, é te treinar para raciocinar, para entender como funcionam as coisas, e daí você tira suas conclusões. Olha a ilustração da imunidade, brilhantemente lecionada. O constituinte vai lá e descreve, olha, e o que a gente acabou de recordar? Princípio da legalidade. O legislador, por meio do diploma no Parlamento Federal, Estadual, Municipal, Distrital, ele se vale da norma constitucional e tem que obedecer ao que está ali. É simples assim, sim, senhores. Então, desmistifiquem a qualquer preconceito, superem a qualquer rusga aí do passado e abram a alma para receber, sim, que a gente tem muito a transmitir, certamente, e esta parceria entre o seu esforço, estudante, e o quanto venhamos ali trazer, certamente vai conduzir aos frutos que todos desejam, que é o sucesso de aprovação nos mais complexos, nos mais desafiadores certames do nosso sistema. Eu pontuo aqui no brilho da palestra do professor, que é tão ao encontro tudo aquilo que o professor Sabag coloca, que no nosso ingresso à magistratura em discursiva, só podia ser, caiu imunidade, sim, lá em 95 perguntaram, tem fase teste, discursivas, orais, sentença, é complicadíssimo tudo, como é natural, é extenso. E a pergunta era justamente para distinguir o que sua senhoria, que brilhante, como sempre colocou, como é que é a imunidade, como é que é a isenção, aí já perambulava pela isenção condicional, incondicional, temporal, atemporal, e, portanto, tudo para revelar a importância que tem o tributário nesta esfera e em tantas outras carreiras, sim. Então, realmente, completo de razão o professor. Em tema de imunidade, então, fizemos anotações, passaríamos aqui o dia todo conversando, porque são muitos os temas. Professor Sabag, pois não. Muito bem, excelente, professor José Francisco. Hoje é um dia especial porque a gente tem um propósito desafiador de panoramicamente apresentar o que faremos nos próximos meses, no nosso futuro próximo com os nossos alunos. E desafiador porque são poucos minutos para falar de tudo aquilo que o nosso aluno vai aprender. E realmente é uma quantidade expressiva, né? Muitos slides, muitas informações. Então, assim, eu estou muito feliz de ter podido fazer esta apresentação, e mais ainda, professor Zé Francisco, de estar aqui ao seu lado, né, em razão do seu brilhantismo, de sua carreira acadêmica e profissional exitosa, né? O nosso aluno, ele precisa dessas
referências que são brilhantes, que são os professores, né? E o nosso aluno que quer se tornar um magistrado, né? Receber as suas lições e saber que o professor esteve lá e conseguiu um êxito fantástico, né? Com a aprovação em primeiro lugar naquele certame, isso é assim, muito animador para o aluno. Então, é por isso que o SERS ele tem esse diferencial, né? Nós temos um corpo docente comprometido e engajado no propósito de ensinar, né? Então, pela experiência, pelas ocupações profissionais, pela dedicação à vida acadêmica, todos nós estamos focados aí em colocar o seu nome na lista de aprovados. Então, foi uma gravação aqui, assim, muito prazerosa para mim, professor José Francisco, e espero ter a oportunidade de repetir este momento, né, para que a gente prossiga no estudo do direito tributário em outros pontos. Desde já receba o meu abraço, o meu muito obrigado, e eu estendo aqui a todos os nossos alunos, convidando-os a acompanharem o SERS nas redes sociais, ativem as notificações, porque você é nosso aluno. E se você é nosso aluno, nós vamos juntos, rumo à aprovação. Professor, eu lhe passo a palavra para aqui a gente encerrar esse momento. Fique à vontade. Muito obrigado, professor Eduardo Sabag, querido. Palavras muito felizes, bondosas e exageradas quanto a nós, não somos nada disso, não. Estamos na condição do operariado aqui, que ajuda a carregar esse piano, como se diz, para que o nosso estudante chegue aos seus desideratos, aos seus fins maiores, e para isso nos colocamos à disposição, com a nossa ignorância aqui, com a nossa pequenez, mas com a nossa vontade de colaborar. Reiteramos, então, que esse materialzinho de que cuidei com vocês está na área de materiais complementares do curso gratuito, vocês terão toda essa estrutura digitada ao dispor. O professor, com total razão, elucida que esta variedade de formações profissionais e, evidentemente, um brilho incomparável do magistério e da advocacia profícua, exitosa, como a do professor Eduardo Sabag, que conduzem nesse todo a sua melhor formação profissional, sim, o seu melhor preparo para o desafio das carreiras jurídicas, as mais distintas, para as quais o tributário, quase que por completo, é exigido, é cobrado, e nós estaremos aí para lhes dar suporte de toda a maneira. Foi uma honra, sinta-se também cumprimentado, sua senhoria, professor Eduardo Sabag. Da mesma forma, desejo que repliquemos por esta oportunidade, tantas quantas vezes assim acontecerem, porque é de um brilho ímpar, como todos vocês percebem, é de um conteúdo assim, de causar orgulho, admiração, honra, como sempre tive por sua senhoria, e agora o privilégio de conversar presencialmente aqui. Encerramos assim, exortando a todos, como é o lema, a tônica deste consagradíssimo curso SERS. Vamos juntos, estudantes, estamos à disposição. Um abraço a todos.